A nossa videoaula de hoje é sobre manejo do palmal. Nós sabemos que a palma ela é uma forrageira importante, muito usada na nossa região, por dois fatores. Porque ela é resistente, primeiro fator, porque ela é muito resistente à nossa variação de chuva, então ela não precisa de muita água e ela se adapta muito bem à nossa região. A segunda coisa é como fonte de alimento para os animais, principalmente. Então, quando você oferta a palma para o animal, você dá a palma para o animal, você está oferecendo tanto alimento quanto água. Então, ela tem essas duas qualidades que são importantes para a nossa criação animal. E aí, quando você está pensando em ter um palmal, montar uma plantação de palma na sua propriedade, o que precisa pensar é dois cuidados básicos que a gente precisa ter. É a adubação do solo, porque a terra precisa ser adubada, precisa ser protegida ali. E a outra coisa é o controle da cochonilha se ela começar a aparecer, porque a cochonilha ela é uma praga da palma, muito comum, e ela pode devastar um palmal inteiro se a gente não tiver cuidado e não fazer o controle dela. São essas duas coisas que a gente precisa fazer, adubar a terra e controlar a cochonilha, são os cuidados básicos com o palmal. Quando a gente pensa em instalar um palmal, fazer o plantio das primeiras raquetes de palma, a gente precisa primeiro adubar a terra. Não é só chegar lá na área que a gente escolheu para colocar a palma e fazer as covas e plantar as raquetes e colocar as raquetes ali. Você precisa primeiro preparar esse solo. E aí a preparação do solo pode ser com adubo, com esterco. Você pode usar o esterco como adubo, esterco curtido sempre, para que não queime as raquetes, não prejudique. Então você pega primeiro, coloca o esterco de caprino, de ovino, para curtir e depois você faz a aplicação no solo. Depois que você fizer essa aplicação na terra é que você começa a fazer o plantio da palma. Quando a palma já começou a crescer, de períodos em períodos, a cada 6 meses ou a cada 3 meses, dependendo de como está o seu solo, você pode fazer a reaplicação desse esterco, tá? Para continuar adubando a terra. Lembre-se que o esterco ele é uma fonte de nutrientes, é como se ele fosse a comida da palma. Então você precisa dar comida para essa palma. Você coloca o esterco na terra e ela vai servir como fonte de alimento para essa palma. Quando você faz isso, além de você estar fornecendo alimentação para sua palma crescer bem e ficar forte e mais resistente à cochonilha, você também está criando outra coisa que é protegendo o solo contra o sol. Porque quando a gente tem o sol batendo direto ali na terra, a gente tem um problema que faz a água ir embora mais rápido, e toda planta precisa de água, a palma não é diferente. E além disso, o sol ele acaba aquecendo o solo, deixando muito quente e destruindo uns micro-organismos que ficam ali no solo. Lembra sempre que o solo ele é uma vida, ele não é simplesmente terra jogada ali, tem todo um sistema de vida ali. Então os micro-organismos que estão ali no solo, os fungos e as bactérias, elas vão vão lá no esterco que você acabou de colocar na terra, vão pegar os nutrientes ali daquele esterco e vão levar para a palma. É mais ou menos assim como funcionaria. Os micro-organismos vêm no esterco, pegam os nutrientes e levam para a palma. E aí a palma fica forte, fica viva e cheia de nutrientes para os animais. Esse é o primeiro cuidado que você precisa ter. Para curtir o esterco, você vai pegar o esterco lá do seu chiqueiro, vai levar para uma outra área. Então você vai começar a armazenar ali. Quando você tiver uma quantidade que você achar que é suficiente para fazer o adubo para o seu palmal, que vai ser suficiente para você colocar em toda a sua área de palmal, você vai pegar e começar a colocar água. Todos os dias você coloca água para umedecer esse esterco e lavar, tirar todo o xixi que está ali presente, que pode ser prejudicial para a planta. Então você vai ficar todo dia umedecendo esse esterco, colocando água, e pelo menos uma vez na semana você vai virar esse esterco. Então você pode fazer uma pilha de até 1 metro de altura de esterco, e aí toda semana você vai ficar revirando esse material. Isso vai durar em média 45 dias, tá? É fácil perceber
quando o seu esterco estiver pronto, já estiver curtido, pela coloração. O esterco, quando ele não está curtido, ele tem uma coloração mais escura, tem um cheiro forte ainda. Então você vai ver que ele é um pouco mais esverdeado, mais escurinho. Já o esterco, quando ele está curtido, ele tem um aspecto mais cinza, mais ali como se estivesse esbranquiçando, ficando branco, esbranquiçado, entendeu? Então você consegue diferenciar quando o seu esterco está curtido. O esterco estando curtido é só você colocar no seu palmal, que não vai ter problema de queimar, o famoso queimar a planta, né? O outro cuidado que você vai ter que ter se começar a aparecer é com a cochonilha. E aí a gente faz uma calda, que é uma calda de controle, é uma calda natural. Para fazer a calda para o controle da cochonilha, você vai precisar de 3 ingredientes, que é detergente, óleo de cozinha e água. São coisas simples que é fácil de encontrar nas casas, então esse é o ponto positivo dessa receita. A gente vai medir o detergente, o óleo, vai misturar e depois vai colocar a água aqui. A gente vai fazer uma receita para 5 litros de calda, então a gente vai medir 2,5 ml de detergente e colocar em um recipiente para mexer. Esse 2,5 ml de detergente você pode medir naqueles medidores de xarope para criança. Vem neles, é muito fácil. Depois você vai medir 25 ml de óleo e vai colocar em um balde. Depois que você fizer isso, você mistura um pouquinho, os dois. E acrescenta água até chegar em 5 litros. Esse balde aqui, ele tem uma marcação. Essa marcação aqui dá 5 litros. Então, quando chegar aqui, eu vou parar, porque eu já sei que são meus 5 litros de calda. Estão prontos. E depois que você misturar a água com o detergente e o óleo, coloca a água aqui, você vai misturar um pouco. Pronto. E aí sua calda tá pronta. Para o vídeo de hoje, a gente vai usar esse daqui porque a gente tá fazendo demonstração. Se você tiver um palmal pequeno, você pode usar. Isso aqui é aquele borrifador, aquele coisa que o pessoal usa nos salões para cortar cabelo. Mas se o seu palmal for muito grande, você vai precisar daqueles borrifadores maiores, que é aquele de 20 litros que as pessoas usam nas costas. E aí você decide como que você quer fazer. Só não deixe de aplicar a calda no controle da cochonilha para que você não perca o seu palmal para a cochonilha. Depois que você faz essa calda, é só você aplicar lá nas raquetes que estão contaminadas. A gente precisa ter na nossa mente a seguinte coisa. É preciso cuidar da palma. A gente não precisa só ir lá e arrancar a palma. A gente também precisa cuidar da palma. Se você já viu que no seu palmal começou a aparecer cochonilha, então já começa ali a fazer a calda de controle e começa a aplicar. Uma vez por semana, pelo menos, visite o seu palmal para olhar se está com problema de praga, se está com problema de cochonilha ou não. Sempre que começar a aparecer as primeiras raquetes com cochonilha, você já começa a aplicação da calda de controle. Essa calda você pode aplicar ela só jogando, borrifando, como você queira. Ou também você pode aplicar com a esponja. Você vai borrifar a calda na raquete, né, naquela área da palma, e vai passar uma esponja ou alguma coisa ali para sair a cochonilha. Qualquer uma das duas formas está tudo bem, desde que você faça o controle sempre. O controle ele precisa ser feito semana a semana. Lembra que por que as plantinhas de casa, aquelas que ficam perto de casa, a cebolinha, o coentro, a gente tem todo um cuidado e a palma a gente não tem. O cuidado que a gente tem com a cebolinha, a gente também precisa pensar que é preciso ter com a palma. Então, uma vez por semana, visite o seu palmal e veja como é que tá a questão de cochonilha, se já começou e começa a controlar. Outra coisa que é importante, se você vê aranhas no seu palmal, não tire elas, porque elas funcionam, elas também fazem um controle da cochonilha, tá? Então, aquelas aranhas que aparecem ali, ela é importante para que a palma fique saudável e o controle da cochonilha seja mais fácil. É chamado controle natural de pragas. Eu só quero ressaltar aqui uma coisa que é
sobre os cuidados com o palmal, que é não coloque animais dentro do seu palmal, você vai destruí-lo. Então, sempre que você for decidir que é o momento de ofertar a palma, que a caatinga já não tem mais tanto alimento, que você já não tem mais condições de ofertar comida para esses animais só com o que vem da caatinga, então você está na hora de começar a cortar a palma e dar para esses animais. Então você vai no palmal, corta a quantidade de palma que você quer e coloca lá para as cabras e ovelhas. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente. Vocês podem entrar no site do IRPA, lá vai ter o nosso e-mail, se vocês quiserem mandar algum questionamento, alguma coisa, como também pelas redes sociais. Procurem lá, @IRPA Semiárido, e pode nos mandar mensagem que a gente vai respondê-las. Então é isso e até a próxima. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.